longitudinal está toda no meio de fixe, então mostra que realmente eu não estou, a componente de spin zero do campo vetorial, ela não é física, e eu tiro o polo aqui. Eu tiraria, quando eu inverter isso aqui, eu teria aqui K2, o polo vai ser K2, né, menos K2 sobre A2 mais 4 igual a zero. Então fica K2 igual a menos, K2 igual a 4, K2. Então eu teria essa massa aqui no meu fóton. De fato, isso deve estar se escrevendo então um supercondutor. Por quê? Porque agora o fóton adquiriu massa, para não ter efeito mais. Então, apareceu um polo massivo no propagador do fóton. É a indicação do efeito mais. Por isso que a gente dá a ideia, né, é que isso possa estar descrevendo agora o setor, o supercondutor. Tem efeito mais, né? Quer dizer, esse termo aqui, esse acoplamento aqui, ele é crucial para gerar o efeito mais, né? Porque é daqui que vai aparecer aquele termo que dá o polo, né? Que dá o 4ρL mais ρL do amigo. Isso aí o Stuckelberg já sabia. Isso, o Stuckelberg já sabia. Não, mas ele sabia em outro planeta, ele sabia um campo único. Eu estou dizendo o seguinte, claro, isso aí que a gente cai no Stuckelberg, se a gente quiser, e a Miguel já sabia tudo também. Então não preciso fazer mais nada, porque a Miguel já sabia tudo. Eu estou simplesmente dizendo que a gente está aproveitando, a gente tem um modelo que a gente tem que estudar. Caiu no Stuckelberg. Se vocês não quisessem, se eu quisesse dizer, não preciso fazer conta nenhuma, isso aqui é Stuckelberg, o resultado é esse, tudo bem. Não, isso aqui é um curso, então eu vou te explicar. Existe duas coisas. Sim. Querendo fazer um efeito mais. Certo. Então estou querendo botar um polo. Não necessariamente, você não está querendo fazer o efeito. Você não está querendo, você está querendo mostrar o seguinte, você está querendo mostrar que esse sistema apresenta efeito mais. Isso é uma consequência. Você não coloca isso como input. Então, por que você não lê o paper? Se você lê o paper, você não coloca isso como input. Isso aí é uma consequência do resultado que ele tem. O input que ele tem é outro. Ele tem simplesmente férmions massivos que ele desacopla, e aí você vê que esses férmions massivos eles saem de cena e deixam isso lagrangiano. Aí você vai olhar esse lagrangiano, você vê que o fóton desenvolve massa. E aí você fala, bom, então isso aí realmente, esses dois objetos que eu estou dizendo, esses dois materiais que eu estou colocando, que são caracterizados pelo campo ΔL e ΔE, realmente isso aí realmente pode descrever um supercondutor. Mas aí o fóton, o férmio, claro que todo mundo sabe que o férmio que é a subcondutividade está ligada com o férmio. De alguma maneira você conseguiu fazer efetivo, etc. Mas daí você entrou com o escalar. Esse escalar tem que dar uma justificativa, mas eu só referi. Mas se você referir, você lê o paper, certo? Então lê o paper. Mas não, agora estou lendo essa parte aqui. Não, calma lá, José. Essa parte aqui é que eu não, certo, eu sei que você está querendo dizer. Tá bem? Daí eu quero dizer o seguinte, isso aqui não tem uma complicação, assim, mas não tem uma novidade. Agora a questão é qual é a intuição sua para colocar o campo escalar? Não tem intuição. Você está descrevendo um material, não tem, porque se você não leu o paper, se você ler essas duas sessões primeiras do paper, você vai ver que o material que ele está descrevendo é um material que é caracterizado, um campo escalar consegue descrever esse material. Você poderia dizer, por que não é um campo vetorial? Ou por que não é um campo de rank 2? Ou por que não é um campo fermiônico? Porque esse material que você está colocando, o único grau de liberdade que ele tem pode estar contido no escalar. A questão que eu estou colocando aqui é que essa ação, ela é o resultado de alguma coisa. Você tem férmio. O que é importante pode falar. Não, eu só quero dizer, porque como é que um material eu posso associar um campo escalar com um grau de liberdade? É só isso. Qual o tipo de material? Esse material, o que faz? Esse material tem férmions, quer dizer, tem um sistema de férmions. Então, os férmions são descritos pelos campos fermiões que eu não estou colocando. O que os férmions têm? Os férmions são complexos, então eles têm uma fase. Então, quando esse sistema, o que significa, na verdade, esse escalar? Esse escalar ele pode estar representando uma situação de coerência entre os férmions. O que acontece na supercondutividade? Né? Os pares condensados se formam. Quando os pares condensados se formam, você cria uma correlação. Você cria, então, esses pares condensados, eles passam a responder por um único objeto que tem uma fase. Então, essa fase, esse campo θ, na verdade, se você ler o paper, você vai entender que o θL e o θR representam as fases dos férmions que se ligam
para poder formar esse novo objeto, esse novo composto coletivo, que é um composto de dois férmions. Então, essa fase vai caracterizar essa coerência dessa relação. Fazendo que dois férmions formam um bóson. E essa é a ideia. Essa é a ideia de você parametrizar o teu sistema pelo campo escalar. Bom, eu não sou físico suficiente para, assim... Nem eu também não entendi isso ainda, Diego. Eu ainda estou tentando, eu ainda estou fazendo uma coisa assim, papel, sabe, você, como vulgarmente dizendo, a galinha que está ciscando. Eu peguei um troço que eu estou ciscando para ver o que eu acho aí. Eu também não entendi, eu não entendi nem um quinto desse paper. Se você pegar esse paper, a introdução, que é outra área, matéria condensada, então eu nunca tinha ouvido falar de bandas topológicas. O cara chega aqui e me fala que, se você ler a primeira parábola desse paper, você fica nocauteado, porque é tanta informação, full gap dos supercondutores com bandas múltiplas, é uma coisa complicada, é um material, quer dizer, claro, a gente está falando agora de um material muito mais complexo, né? Tem materiais nanoestruturados aí, com uma estrutura muito mais complexa. Então, esse material aqui que ele descreve, quer dizer, ele descreve o que é o cenário físico desse sistema, é bastante complicado. Eu estou fazendo o papel aqui de um oportunista. Eu estou fazendo o seguinte, eu li o paper, a única coisa que eu consegui entender é que ele tem uma equação importante. A única coisa que eu posso dizer, confesso para o Brasil todo, a única coisa que eu entendi é que sai essa ação. Eu ainda estou há 2 noites tentando entender como é que esses caras, como é que ele chegou. Não estou querendo ver erro, não, para mim eu estou querendo entender como é que ele obtém a equação 23. Aí eu estou compartilhando isso com vocês. Então, tem uma ação interessante que pode descrever um regime bastante interessante do campo eletromagnético. Qual é a situação física que essa ação descreve? Está descrito aqui, descreve um material que tem essas características, dá inclusive o tipo do material, o nome do material e que tipo de coisa que pode ser. Então, com uma certa discussão física que ele dá, aquilo que pode estar acontecendo das interações entre os férmions e como aparece esse escalar, no final de tudo, aparece uma ação. Essa ação, esse paper todo, se a gente escrever, sai essa ação. Essa ação aí a gente vê, a gente entende por que realmente essa ação pode estar descrevendo supercondutividade. É uma condição necessária, mas não é suficiente. O fato de ter um polo massivo não significa dizer, não é só o efeito Meissner que caracteriza o supercondutor, tem outras características que a gente tem que entender aqui, a formação de vórtices, para poder ver aqueles vórtices chamados vórtices de Abrikosov. Então, ele vai mais à frente. O papel desse trabalho, o que eu achei interessante desse trabalho, é que a gente consegue entender que, olhando uma física de materiais, como essa aí, a gente consegue ver uma série de elementos da nossa área. Por exemplo, a discussão de que eu posso mapear tudo isso para uma eletrodinâmica quântica com essas características. 2, a formação de algumas estruturas não triviais. A gente olha as equações de campo, resolve as equações de campo e a gente vê que aparecem configurações de tipo vórtice. Esses aqui eu não estou colocando. Na seção seguinte, que não é interessante aqui nesse momento, mas na seção seguinte ele mostra que se a gente tira as equações de movimento desse sistema, esse sistema se configura sob a forma de vórtices magnéticos. Então é mais uma coisa em favor da supercondutividade. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é isso, que é um exercício interessante, fora da área da física de partículas, o que está acontecendo aqui, que é a produção dessa ação efetiva, no modelo padrão, seria exatamente o que a gente poderia tirar, o que seria a teoria de Fermi, a partir da teoria eletrofrágil. Tira uma teoria efetiva da teoria de Fermi, fazendo o quê? Integrando o W e o Z. Então, eu tiro o efeito do W e do Z na constante de acoplamento. O que eu fiz aqui? Quando a gente tira fora esses férmions, quem sobra são esses campos aqui. Então, esses campos aqui são uma reminiscência, eles são fases de um férmio. Você consegue usar um campo único, claro, só uma descrição efetiva, um escalar, descrever alguma coisa, ele está descrevendo sempre em média. Então, esse escalar está descrevendo em média que esses férmions deixam uma informação sobre a fase e isso vai caracterizar esse lado do material. E aí, como que isso reage ao campo eletromagnético? Como é que a interação eletromagnética aparece aí? Quando você coloca um campo eletromagnético, por que aparece o termo FF-til junto com ΔL e ΔR? De onde sai isso? Se vocês olharem aqui no trabalho, isso sai da lei de conservação. Então, a gente tem a lei de conservação, a corrente dMi-J-Mi, esse dMi-J-Mi, que é a conservação igual a zero. Quando a gente pega a teoria efetiva, esse dMi-J-Mi,
ele deixa de ser zero, e aí a gente atribui esse campo, a origem dele é que eu integrei fora certos campos, então eu perco a lei de conservação, eu estou perdendo carga. Eu estou jogando fora certos campos carregados. Então, na minha teoria efetiva, é como se eu estivesse perdendo carga. E o papel desse campo aqui é contabilizar por essa carga. Eu reencontro a simetria do gate através desses campos aí. Então, a primeira parte desse exercício seria essa aí. O que a gente está querendo ver? Tem simetria. Se tem simetria, a gente então deve ter algum efeito, isso aqui vai ter, tem no espectro, algum efeito isso aqui pode ter na renormalização. Então, se a gente quiser fazer um power counting, por exemplo, como é que ficaria o power counting desse modelo aí? Como é que a gente poderia ver isso aqui seria renormalizável? Seria renormalizável até que ponto? Lembre-se que agora eu tenho um fóton massivo. Então eu tenho esse é o campo físico? Esse aqui é o campo físico. Esse aqui é o campo físico. Esse aqui tem um polo direitinho, tem um polo positivo definido, e o resíduo dele está no sinal positivo, como deveria ser. É o resíduo típico de um fóton massivo. Como se fosse, sei lá, um proca, né? Essa matriz não deve ser diagonalizada? Essa matriz não pode ser diagonalizada porque ela depende dos operadores. Sabe? A questão é, será que eu consigo desacoplar os campos por meio de uma transformação local? Quer dizer, essa seria a pergunta. Eu poderia pensar, será que eu poderia desacoplar esses campos por uma transformação local? A questão é que eu posso sim, mas aí eu vou ter não localidade. Para efeito de espectro, tem problema em algumas coisas, né? Algumas coisas a não localidade. Para efeito de espectro, a gente pode trabalhar com operadores não locais. O espectro está isso, mas para efeito de saber se eu vou ter resíduo positivo ou resíduo negativo, aí complica, né? Eu não vejo que a gente possa. É como no mecanismo de Higgs, eu não consigo desacoplar o gradiente do campo de Higgs do campo vetorial. Eu preciso escolher gate, só consigo fazer isso escolhendo gate. Né? Então, essa é a primeira parte do exercício. Vamos passar aqui para frente para a gente discutir uma coisinha mais. Então, a diferença, né, um pouquinho, quer dizer, aquele modelo que a gente trabalhou, quando a gente trabalhou aqui no curso, né, que a gente já estava fazendo a parte eletrofrágil, que tinha um mecanismo de Higgs, e que o mecanismo de Higgs gerava uma massa tipo própria, né, a gente está agora aqui diante de uma situação um pouquinho diferente, porque eu tenho uma simetria 1, né, mas aparecem dois campos escalares, eu não consigo eliminar todo mundo. Eu não fiz esse exercício aqui, eu peço que alguém quiser fazer, seria interessante. Se a gente escolher, por exemplo, tem 3 tipos de gate que a gente pode escolher. Então, primeiro de todos é o gate covariante, que a gente fez agora. A gente acabou de fazer, só escrevendo gate covariante, a gente introduziu o gate fixing e já sabe como introduzimos esse gate fixing aqui. E aí a gente consegue resolver o problema. Então, no gate covariante, então, nós já tiramos o propagador do amigo com amigo. Seria interessante ficar como exercício para vocês, tarefa de pós-aula, tirar as funções de correlação entre o θR e o amigo e o θR e o amigo. Por exemplo, calcular isso aqui, o θr e o amigo e o θr e o amigo. Que na nossa parametrização seriam as matrizes X, Y, C e K. Seria a matriz ou Y ou C, tanto faz. Seria calcular aquelas matrizes Y e C. O W vai ser o θR com θR e o θR com θR. Calcular esse objeto aqui. É interessante esse exercício. Se alguém puder fazer esse exercício para amanhã, eu agradeceria. Estou querendo, porque eu não vou ter tempo de fazer isso hoje, mas amanhã eu queria me concentrar em algumas coisas. Seria, se Felipe, você que está um pouquinho com a mão na massa, se você pudesse fazer esse exercício, seria aproveitar exatamente isso que a gente fez hoje, colocando esse gate fixing, ver como é que esse gate fixing vai entrar aqui e aqui. Eu quero ver como é que a gente pode decidir qual é o campo físico melhor. Então seria interessante se a gente pegar esse termo aqui, quer dizer, o amigo com a linha a gente já fez, do lado como é que fica. Mas seria interessante pegar, sobretudo, esse propagador aqui e esse propagador aqui. Esses mistos não são interessantes, que não vão dizer grande coisa para nós, mas esses propagadores aqui sim. O outro a gente já calculou, quer dizer, a minha linha a gente tirou agora aqui, né?
Eu queria ver como é que esses polos aqui, quer dizer, aqui apareceu esse propagador aqui, ele carrega esse polo aqui. K2 igual a 4 é 2 polo. Então a gente quer ver como é que isso aqui pode aparecer. Ô Luiz, você que é bom nisso também, você faz isso até, nem para amanhã você faz isso, depois no intervalo. Se você puder calcular isso para a gente, dá uma olhadinha. Tá bom? Então beleza. Agora, isso é um gate covariante. A gente quer ver mais ou menos como é que, a gente quer ver como é que esse parâmetro pode chegar aqui. Opa, pode chegar aqui e aqui. Isso é interessante a gente dar uma olhada. Segundo, seria escolher o gate unitário. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o Felipe vai para o gate unitário, o Felipe está mais acostumado com o gate unitário, e o Luiz fica com o gate covariante, certo? E aí o gate, aquele chamado gate tipo RC, gate RC, o gate de Toft, né? Tentar fazer a discussão com essas três escolhas de gate, certo? Agora, observem aquele tipo de interação que a gente tem lá. Né? Então, observando o seguinte, nós não tiramos ainda, para poder fazer o interessante seria a gente fazer o power counting aqui. Porque, para a gente, quer dizer, a gente já entendeu como é que o propagador de matéria, o propagador de gate se comporta. A gente viu que ele se comporta desse modo. Ele tem 1 sobre K2 menos N2. Eu vou botar esse N2 aqui, que é aquele ρ, né? Vezes o ρ vezes o E2, isso aqui na parte beta mínima. E depois aqui ele tem aquela parte normal, mais alfa sobre dano vertical, sobre K2, ômega mínimo. Então a gente vê que no limite ultravioleta, o propagador do nosso fóton é 1 sobre K2. Então, o problema, quando a gente introduz a massa, é que poderia aparecer o caso tipo de proca, que apareceria um N2, mas não aparece o N2. Então, esse propagador tem um comportamento bom para renormalizabilidade. A questão seria dar uma olhadinha nos propagadores do θL e do θR também devem ser do tipo 1 sobre K2. Então, o que seria interessante agora, provavelmente, a não renormalizabilidade vai estar vindo daqui. Porque esse acoplamento aqui, vamos dizer, esse termo aqui tem dimensão 2. Esse termo aqui tem dimensão 2. Então, esse aqui tem dimensão 4. Esse escalar aqui é adimensional, né? Esse aqui tem dimensão de massa, esse aqui tem dimensão de massa, esse escalar. Então, esse termo aqui, apesar de ter esse campo aqui, ser um acoplamento cúbico, ele tem uma constante de acoplamento adimensional. Agora, seria interessante, a constante de acoplamento é adimensional, mas esse vértice aqui tem duas derivadas. Ele tem dmi aqui e tem um dmi aqui. Então, ele é um vértice com duas derivadas. Então, na hora de fazer a contagem de potência, fazer o power count, para cada vértice vai aparecer um fator do tipo K2. Então, a gente sabe que como é que a gente fazia o power count? A gente pegava as linhas internas, do A, as linhas internas do θ e as linhas internas do θL e do θ. Então a gente teria IA, IL e L. Botava os propagadores. Depois o famoso delta, né? A conservação do momento, que é menos 4, V menos 1. E aí cada vértice ele vai receber uma potência 2 no momento. Então, apesar, seria interessante ver isso, apesar desse acoplamento aí não ter dimensão, apesar de ser um acoplamento adimensional, a gente pode estar tendo não renormalizabilidade por causa da presença. Agora, tem que ver os vértices, tem que ver a topologia, né? Se a gente fizer a análise, né, da estrutura do vértice, né, a gente vai ver que o número de linhas, cada linha interna de ar, vai contar o número de linhas de ar, por exemplo, né? Então, se eu tiver as linhas, propagador AA, propagador AA conta 2 vezes. Mas eu vou ter propagador, uma linha interna de A com L. Vou ter uma linha interna, vou pegar aqui, um de linhas externas,
mais. Eu tenho propagador de A com A, e cada propagador de A com A vai contar por 2 linhas internas. Isso aqui não tem nada para não ser normalizado. Eu estou na dúvida, cara. Estou na dúvida, assim, porque eu acho que esses versos com 2 derivadas aí pode prejudicar um pouquinho, sabe? Porque eu não sei, quer dizer, a cara do propagador do θ, certamente o θ e o θ vão com 1 sobre K2 menos L2 também. Mas eu estou achando que esse verso com 2 derivadas pode. Vamos dar uma olhada, né? Então, tem que pegar isso aqui, o A com L, o A com L. Então aqui eu estou contando o número de A's, né? Num gráfico. E aí eu vou botar. O único ponto que eu vejo assim, às vezes a pessoa tem uma grande ideia, aparentemente, mas no fundo ela vem de gatinho para pegar uma coisa muito antiga. Sim. Essa mistura de escalar com a minha é muito bem conhecida. Sim, sem dúvida. Mas aí o cara vem com uma grande ideia, talvez seja uma grande ideia. Não, eu não acho que seja uma grande ideia, não. Eu acho que seja o seguinte, é o modelo, isso aí não é uma teoria. Simplesmente o cara veio de gatinho, pegou aquilo ali ele escreveu aquele, né? E daí, não, isso aqui é efetivo, daí eu desapareci os férreos, etc. Tudo bem, eu nunca entendo, por isso que é difícil de entender. É só no paper, você dá para entender, o paper é difícil para nós, porque tem muito elemento fora da nossa área, mas a lógica do paper é clara. Cada coisa que ele faz, ele diz, a gente sabe o que ele está fazendo. Você pode não conhecer aquilo, mas não tem elementos ocultos, tá? Tudo, ó, eu vou fazer isso por causa disso, aí ele dá referência. O problema é que o paper chama muito a atenção. A gente pegar esse paper aí, tem que ter um exército para ler ele, porque cada um vai pegar uma coisa. Porque se você for abrir todas as referências para entender tudo que ele fala, é muita coisa fora da nossa área. Né? Seria bom a gente ler esse paper com um cara bom na matéria sobre a supercondutividade, um cara que saiba bem supercondutividade. Agora podia. O Mauro, né? O Mauro Dória, daí eu já mandei o e-mail com esse paper para ele. Não sei se esse paper, não sei se ele pegou, que é mais ligado à nossa área, mas esse paper eu acho que um cara da matéria condensada, ele lendo, ele pode ajudar a gente não dá a ler um monte de coisa. Ele fala, isso é isso por causa disso, isso é isso por causa disso. Então os autores são fera nas duas áreas, né? Os dois chineses eles são quentes nessa área de isolantes topológicos, vem fazendo isso há bastante tempo. E o item é teoria de campo, né? Eu acho que a interação deve ter sido um pouco por aí, uma composição aí do que um sabe com o que o outro sabe. A questão do tempo física é até onde vem a carga de Pandora que abre e é até onde está com conceitos físicos que você colocou, etc. Princípio novo aí não tem nenhum. Princípio não tem. Tem vamos assim, uma possibilidade de você. Eu acho que a questão toda vem assim, a questão é mais experimental, mais fenomenológica do que teórica. A questão é que você agora, com esse recurso de poder trabalhar com estruturas, né, na faixa do nano, você pode construir muitos materiais novos, né? Essa que é a discussão. Então você pode construir materiais que estão tendo comportamentos assim, completamente exóticos. E aí a questão é, que teoria que eu tenho, que modelo que eu tenho para descrever esses materiais. Então a questão agora é começar a buscar em outras áreas, talvez, né, informação para poder descrever esses novos materiais. Eu acho que é um pouco isso. A riqueza está um pouco nisso. Né? De repente, o cara consegue ver que tem uma teoria mais profunda lá dentro mesmo da matéria condensada. Mas, por enquanto, a teoria de campo tem ajudado para produzir, produzir modelos que possam representar o que está acontecendo. O pouco que entendo, que me causa assim, a questão, como é que eu entro com matéria condensada é um corpo, né? É uma coisa que vai escalar. Assim, eu faço uma coisa coletiva, é que nem a economia, né? Tem coisa macroscópica e microscópica. Assim, você chegar à macroscópica, da microscópica, dá para entender. Você tem um mecanismo. Agora, pegar a macroscópica e que essa aqui já é macroscópica assim, não microscópica. Essa que é a coisa. Por que um cosmólogo gosta tanto de campo escalar? Tudo que você vê em cosmologia é quase feito com campo escalar. Porque justamente isso, o campo escalar, ele é bom para isso. Você não conhece o detalhe, você não conhece o aspecto microscópico, então você fala, bom, eu vou parametrizar tudo que eu não sei por meio de um campo escalar. O campo escalar ele descreve o grande, né? Eu acho que a situação aqui é um pouco essa. Você tem um material, claro, você vai querer entender isso aí a partir do efeito individual de cada elétron, não dá. Então você
cria um campo escalar. Foi a ideia do Ginzburg-Landau, quando vocês pegam aquele modelo de Ginzburg-Landau da supercondutividade, que é aquele modelo que introduz aquele campo escalar. O que é aquele campo escalar? Né? Aquele campo escalar, no início do Ginzburg-Landau, não sabia, eles introduziram uma expressão para energia livre, entenderam como é que se dava a transição de fase, descreveram a supercondutividade sem saber o que era aquele campo escalar. Depois, lá 8 anos depois, 6 anos depois, 8 anos depois, o BSS, eles entenderam que aquele campo escalar, na verdade, era um estado, né, de onda S de 2 elétrons emparelhados, etc. Então, eu acho que a primeira abordagem é a abordagem do campo escalar. A gente não sabe alguma coisa macroscópica, bota um campo escalar que vai descrever aquela estrutura como um todo. Depois, a gente vai refinando. O que pode estar... É o próprio campo de Higgs. É a discussão. Se você não sabe alguma coisa, jogou esse Higgs, é um escalar. Agora a questão, será que esse escalar, ele é realmente o que está acontecendo? Ou ele já é o reflexo de alguma coisa mais fundamental? Será que tem alguma coisa mais microscópica atrás desse escalar? Você mesmo, no total, mostra muito bem. O campo de Higgs, ele entra por causa da invariância da luz. Ele tem um campo para uma. Pode até não gostar dele, mas que ele tem, na hora que ele entra no valor esperado, se ele de zero, como diz assim, ali ele tem só pode ser ele. Só pode ser ele. Então, agora nesses outros casos, o próprio modelo do Landau, Ginzburg, tudo bem, o tempo todo é certo, ninguém vai discutir. Assim que se faz, né? É assim que se começa, né? Você joga, quer dizer, o Ginzburg-Landau hoje a gente já sabe, não é? Ele era o ponto de partida. Aí do Ginzburg-Landau gerou-se o BCS. Você entende hoje o que é aquele φ que está na ação livre, na energia livre de Ginzburg-Landau. Agora, a questão é o que é esse θ para nós aí? Será que eu posso buscar alguma física mais microscópica para esse θ? O que eu poderia... A questão que tem, para mim, que é a questão do imagem, é será que não tem foto massivo que a física não quer ver? Será que não tem foto massivo? Será que não tem, não no sentido talvez de partículas, no sentido aí de conjunto, etc., e que a física não nega ver que o fóton tem massa? Não, mas eu acho que não, Dória. Eu acho que na supercondutividade a física não se nega a ver. O efeito de Meissner é uma manifestação do fóton massivo. Você calcula o valor da massa do fóton dentro do supercondutor. A questão é que o fóton livre no espaço sem matéria é uma coisa. O fóton num supercondutor é outra coisa. O fóton num material semicondutor é outra coisa. Então eu acho que a questão é de que fóton você está falando. O fóton, vamos dizer, o fóton que vem do Sol... Fazer um fóton troca. Sei. Assim, quer dizer, você tem o fóton ele está do no Sol, supercondutor. você continua com o fóton do Sol, no supercondutor, uma parte daquele fóton do Sol foi para o fóton troca. Sei. O próprio... Você está dizendo do fóton como uma partícula livre no vácuo, né? Tem massa. Uma outra partícula neutra dentro do supercondutor. Dentro do supercondutor, tudo bem. Aquele fóton do Sol, uma parte fica fóton do Sol lá, e outra parte é fóton troca. Tipo, diz assim, bom, tem fóton troca dentro. Não, eu digo o seguinte, que a física de partículas ainda não encontrou esse fóton massivo, mas a matéria condensada já. Dentro do supercondutor, o efeito Meissner, você calcula, inclusive, o valor, a ordem, a escala da massa desse fóton, porque você sabe o comprimento de penetração. Eu acho que a mesma coisa. Agora, a gente em física de partículas ainda está procurando o neutrino de Majorana. Até hoje, a física de partículas não identificou nenhuma partícula que pudesse ser um Fermi de Majorana. Na matéria condensada, eu tinha passado a mensagem para vocês, eu acho que há uns 3 meses atrás, no mês de abril, saiu aquele paper da Nature com sistemas físicos, de matéria condensada, em que aparecem claramente esses Fermi de Majorana. Então, às vezes, né, na física de materiais, você está começando a ver, quer dizer, claro, não necessariamente, não é o neutrino que apareceu, o neutrino de Majorana, mas é um Fermi de Majorana. Na natureza, ainda não se tinha tido nenhuma evidência, nenhum sistema físico, excitação fermiônica massiva autoconjugada de carga. Então, pela primeira vez apareceu isso nesses sistemas aí, nesses novos materiais que estão descritos nesse artigo de abril lá da Nature. Então, eu acho que é um pouco isso. Aí o fóton massivo está lá também. Na matéria condensada,
E é fóton mesmo, porque a interação é eletromagnética, não é uma partícula estranha, não. É o fóton, ele tem a interação com a constante de acoplamento com os elétrons, é o fóton. Mas eu sei o seguinte, vou dizer, é difícil para a física de partículas da matéria conectada se conversarem que quando está no vácuo tem uma partícula. Agora, quando está lá dentro do rabo de alguém, aquela partícula é outra. Ela pode se transformar. Eu não sei se é ignorância minha, mas eu não vejo muito isso. Você pode ter um fóton do Sol, mas no momento de você botar um carbono, sei lá o que for, aquilo lá ele vai ter que ser contextualizado. Isso que acontece com mas eu não vejo esse discurso. Entendi. Talvez eu não, mas é isso que acontece. No fundo, é o fóton da eletrodinâmica. É o fóton que, se ele não tivesse um supercondutor, seria o fóton do Sol. É ele mesmo. Só que ele agora entrou num outro meio. E aí ele adquire massa. É isso. Um elétron que for majorando, etc. Depende do meio. Exatamente. A contextualização, que quando você vai lá, você pegar essa tabelinha que eu vou te mostrar, tem os números quânticos. Tá faltando. E como aqueles números quânticos, você nasceu e morreu com eles. Entendeu? E você não contextualiza os números quânticos, entendeu? Eu acho que aí tem uma história, assim, sabe? Eu prefiro um fóton contextualizado do que um escalar, sabe? O escalar é se chamar uma outra coisa. Claro que daí resolve, você chamando um amigo, mas a questão é dentro daquela mesma coisa, como é que ela se muta? Entendeu? Assim, Tá claro, então, como é que eu vou fazer a contagem, as relações topológicas? Eu não vou nem escrever do R, que é a mesma coisa. Quer dizer, a relação topológica, ela vai contar o número de campos em cada vértice. E ela vai contar o número de campos em cada vértice. Quer dizer, o número de campos naquele particular gráfico. E ela vai contar o número de campos através das linhas e através dos vértices. Então, se eu pegar um gráfico que tenha linhas externas de A, cada linha interna, para cada propagador do tipo AA, que é o propagador X, né, que é o X, ela é o X, aquela matriz X, ela carrega 2 A's. Cada linha interna desse propagador de A com A carrega 2. Aí eu tenho propagador de A com L, o A com teta L. Isso aqui é uma linha interna que vai carregar apenas um A. Esse aqui vai carregar apenas um A, então eu estou contando A por todas as maneiras que pode aparecer em linha externa e linha interna. Agora, isso é a contagem do número de A's pelas linhas. Agora, eu vou contar o número de A's, eu só tenho um único vértice. Esse vértice tem 2 A's e um teta L, e os dois vértices, o mesmo, vou botar assim, 2 vezes, vamos dividir, vamos chamar esse vértice de VL. Então, esse vértice de VL tem 2 L's, e esse vértice aqui, eu tenho 2 vértices. Cada vértice VL tem 2 A's e cada vértice VL tem 2 A's. Esse aqui agora, eu estou contando o número de linhas de L, eu tenho um vértice só do tipo VL, que tem um teta só. E aí eu faço a mesma coisa para o L. Então eu sei quais são as relações topológicas. Com as relações topológicas agora, eu jogo na contagem de potência e faço a contagem aí. Quer dizer, para isso é importante calcular esses propagadores aqui, tá? Ver cada linha interna de A com A, como é que se coloca cada linha interna de A com L, de A, e aí botar as integrais, fazer a contagem de potência normal, né? Cada linha interna contribui no espaço que desmomenta, tem os vértices e as funções delta dos vértices, e depois usar a relação topológica, tá certo, gente? Tá? Então, só para vocês fazerem esse exercício aí, a gente termina por aqui. Então, a referência eu deixei com vocês, quem quiser dar uma olhada mais aprofundada nesse trabalho, eu acho que vale a pena. Eu acho que esse trabalho aí é um bom laboratório para mexer um pouquinho com alguns aspectos de teoria de cálculo. Tem a parte de vórtice que ele faz também, que é interessante, ele faz uma análise dos vórtices. E aí a gente se vê na semana que vem para a gente. Aqui só. Não, semana que vem vocês têm caixão. Tem a passa 4. É só você que. Você vai, Aline? Vai, né? Só você que vai. Só você que vai. Só você. Só um monte de gente, senhor. Só você.